Posso te contar um conto? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Um carro parado no semáforo aguarda a abertura do sinal para prosseguir viagem. De repente, uma freada brusca com um sonoro ruído de pneu fritando no asfalto, seguido de dois assustadores barulhos de batida sucessiva. Era um engavetamento. Um carro em alta velocidade dirigido por um homem completamente alcoolizado, distraído com o celular que carregava na mão, não percebeu o sinal vermelho e colidiu fortemente contra um carro parado. A batida foi tão forte que esse primeiro carro foi lançado sobre o outro que estava na frente parado, causando um terrível estrago em ambos os carros. Todos estavam em conformidade com as regras de trânsito e conduziam seus veículos com parcimônia, exceto o irresponsável criminoso, ensandecido, que conduzia seu carro em velocidade muito acima da permitida, completamente alcoolizado e utilizando o celular enquanto dirigia. Nessa cena terrível de engarretamento, todos que estavam no local sabiam que o causador daquela tragédia terrível era o motorista do carro em alta velocidade. Ele podia ter evitado tudo isso se fosse obediente às regras e obediente à lei. Como por um milagre, embora muitos fossem os danos materiais causados, ninguém morreu. Inexplicavelmente, a dona do carro que estava no meio ficou pressionada entre os dois veículos, abriu a sua porta enfurecida. Dava para ver que ela estava muito ferida e machucada e não disposta a deixar as coisas para lá. Ela queria resolver aquele problema naquela hora. Ela estava muito chateada e decidida a se vingar do mal que lhe foi causado. Todos que assistiam esperavam que ela, enfurecida, partisse para cima do homem bêbado, que dirigiu o carro que colidiu na sua traseira. Porém, foi isso que aconteceu. Tendo saído do carro, passou a mão em uma pedra grande que estava na rua e partiu para cima do motorista que estava no carro parado na sua frente. Ao ver que o jovem motorista estava desmaiado por conta da colisão e completamente indefeso, passou a agredi-lo com a pedra que achou no caminho. Era uma cena absurda. A mulher ferida e magoada batendo na cabeça do jovem desmaiado no banco do carro. Ela estava tão descontrolada que agrediu até quebrar a cabeça, ferindo mortalmente. Ali perto e assistindo a tudo isso, um pequeno grupo de homens e mulheres que haviam acabado de sair de um culto em uma igreja e que carregavam um livro nas mãos, não entendiam o motivo daquele homicídio, daquela mulher sujar suas mãos de sangue para matar o jovem que nada lhe tinha feito. Ela estava matando uma outra vítima, assim como ela também era. Aquele jovem não havia feito nada senão estar vivo no lugar errado e na hora errada. Alguém precisava fazer alguma coisa. Os que estavam com o livro nas mãos diziam: não o mate, o que é que ele fez com você? Ao que a mulher dizia: o fato dele existir me fará lembrar para sempre que um dia este terrível acidente aconteceu. Para tentar apagar esse acidente da minha memória, eu vou exterminá-lo e acabar com a sua vida. Haviam também outras pessoas na cena. Pelo jeito que se comportaram, parece que já estavam acostumados com esse tipo de coisa. Não se incomodaram com o fato da mulher, vítima do acidente, se transformar em uma homicida para tentar apagar a memória do mal que lhe fizeram. A vítima do terrível acidente seria agora culpada de tirar uma outra vida inocente. Para dizer a verdade, enquanto eu olhava aquilo tudo, percebi que um deles estava falando ao celular e relatando tudo o que tinha visto, o que aconteceu. Após relatar, ouvi atentamente como se estivesse recebendo uma orientação. Ao final ele disse: entendi, vou ajustar isso. Rapidamente dirigiu-se e ajustaram a cena do crime. Quem chegasse ali depois do ajuste que fizeram não imaginaria o que aconteceu de verdade. Tiraram daquele lugar o carro do homem embriagado, que no meio dessa confusão foi totalmente esquecido. Para dizer a verdade, ninguém falava dele, a não ser aqueles que saíram daquela igreja. Parece que eles viram tudo desde o começo e apontavam a este como o grande vilão, que devia ser punido severamente. O homem que falava ao telefone começou a mexer naquela cena. Juntaram-se a ele algumas pessoas com celulares. Me parecia que estavam interessados em noticiar o que estava acontecendo. Eu percebi que em momento nenhum viraram suas câmeras para o homem embriagado que criou toda aquela confusão. Uma das pessoas que se juntou ao homem que falava ao celular tinha um uniforme que trazia uma sigla escrita APVAC.
Embaixo, escrito em letras miúdas, que li com muita dificuldade, estava escrito assim: Associação de Proteção das Vítimas de Acidentes de Carro. Estavam muito empenhados em modificar a cena do crime. Entendi que queriam arrumar novos culpados. Vi que retiraram o carro que bateu na traseira do carro da mulher que depois matou o jovem. Eles foram tão cuidadosos que apagaram até as marcas de pneus no chão. Pareceu um funileiro que desamassou a traseira do carro da mulher. Impressionante. Parecia que nunca tinha sido amassado. Eu vi que riscaram como se fosse marca de freada de pneu, só que na frente do carro do jovem que foi morto pela mulher. Sinceramente, agora parecia que aquele jovem veio andando de ré em alta velocidade, tentou frear, mas não conseguiu e bateu no carro da mulher que estava parado no semáforo. Incrível a capacidade deles de montar o cenário e fazer parecer que o culpado era o jovem que morreu espancado com pedradas na cabeça desferidas pela mulher. Vi que eles estavam muito afrontados e gritavam horrores para os que estavam com um livro nas mãos, dizendo que eles queriam o mal da mulher que matou o jovem. O estranho é que eu nunca os vi fazendo isso. Eu vi que eles tentavam proteger o jovem que foi morto, alegando que ele também era inocente e que, por estar desmaiado, era completamente incapaz de se defender. Vi que eles queriam punição severa, não do jovem, mas do homem embriagado que causou o mal. Foi tudo muito estranho. Começaram a dizer que a mulher não tinha feito nada, que ela não matou o jovem, porque ele já estava desmaiado. Diziam que nem sabemos se ele iria sobreviver. Melhor deixarmos todos que querem matar para compensar uma grande dor, que façam isso livremente, eles diziam. Todos têm direito à vida, diziam, gritando, principalmente esse homem embriagado que usava o celular quando causou o acidente. Só quem não pode viver é esse jovem, que não devia estar ali, e será um problema para o resto da vida dessa mulher que o matou. Gritavam em alta voz que todas as mulheres que sofrem acidentes de carro possam matar os jovens desmaiados, que são vítimas como ela, mas não merecem viver como ela merece. Morte a todos. Queremos garantir o direito dela de matar para esquecer. Tudo muito confuso. Para mim, aquilo parecia um pesadelo. Ao final, o jovem indefeso morreu. A mulher, vítima do homem bêbado, matou o jovem indefeso para esquecer que o homem bêbado bateu no carro dela, se tornando uma homicida. Mas e o homem bêbado? Alguém perguntou. Ao que o homem que tinha a camisa com a sigla APVAC respondeu: respeitem a dignidade dele, avisem os policiais que não podem algemar esse homem, trate bem, não esqueça da audiência de custódia para saber como foi a ação policial. Cuidem bem dele, porque ele é um cidadão. Não esqueçam que cadeia não é para punir, mas para ressocializar. Parece que não estavam preocupados em prendê-lo, somente em resguardar o direito da mulher de matar o jovem que entrou em seu caminho. Por causa da mudança da cena do crime, somado aos que noticiavam de forma distorcida o que tinha acontecido, e a outros que defendiam e incentivavam a mulher, muitos que agora passavam ali apoiavam a mulher também. Muitos foram cedendo aos fatos contados por eles, mesmo quando no seu íntimo achavam tudo aquilo muito estranho, pois na verdade eles não tinham força ou coragem para resistir a todo aquele aparato montado para justificar a mulher assassina, a não ser aqueles doidos com o livro na mão. Eles insistiam em dizer que a mulher não ficaria melhor matando o jovem. Diziam que ela não esqueceria o acidente que o homem bêbado causou e acabou por acrescentar a si mesma uma culpa que carregaria de ter matado o jovem. Eles falavam que a mira da justiça devia estar sobre o homem bêbado, sobre o jovem que morreu enquanto estava desmaiado e indefeso. Pô, chato esse que carrega o livro na mão. Por mais que pareçam retrógrados, reacionários e radicais, ninguém, contudo, poderia dizer que estavam errados.